Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. A minha saudação a todos que nos ouvem nessa tarde é com a paz do Senhor Jesus, que essa paz reine para sempre nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. Você, meu amigo, vizinho, que nesse momento nos ouve, gostaríamos de, por gentileza, alguns minutos da sua atenção, em o nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Quero ler a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São João. O capítulo é o número 8, o versículo é o 31 em diante. João, Evangelho que João escreveu, está no Novo Testamento, é o 4º livro do Novo Testamento. Você pode acompanhar a leitura em uma Bíblia, pode pegar uma Bíblia e acompanhar essa leitura. O Evangelho de João é o 4º livro do Novo Testamento. O capítulo que nós iremos ler é o capítulo 8 e o versículos 31 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Queridos amigos, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, no site mefibosete.com existe uma ilustração que é contada ali, bastante interessante, que eu gostaria de compartilhar convosco neste momento que você nos ouve. Conta-se que um homem que tinha uma certa estabilidade financeira ali na região de Israel viajou para uma outra região. E ao chegar ali, ele encontrou uma propriedade, uma casa de um homem. E nessa casa, aquele homem possuía muitas gaiolas com pássaros de diversas espécies dentro daquelas gaiolas. Eram pássaros belíssimos que cantavam, que cantarolavam extremamente bem. Então aquele homem decidiu comprar aquela casa daquele homem com todas aquelas gaiolas, com todos aqueles pássaros que haviam ali. E então ele ficou ali residindo por um tempo, mas então ele precisava viajar novamente para cuidar dos seus negócios, para tratar acerca dos seus negócios que ele tinha. Então ele resolveu deixar o seu filho primogênito, o seu primeiro filho, cuidando daquela casa, cuidando daquelas gaiolas, cuidando daqueles pássaros. Então o menino ficou lá naquela casa, cuidando daquelas gaiolas. Entretanto, um dia, ele percebeu
que aqueles pássaros que estavam enjaulados naquelas gaiolas, eles não eram tão felizes, eles não pareciam e não demonstravam ter tanta felicidade assim. Então aquele menino, aquele moço, filho daquele homem, pegou as chaves dos cadeados das gaiolas e começou a abrir uma por uma, e abriu todas as gaiolas e saiu de casa. Quando ele voltou, todos os pássaros haviam saído, e ele disse assim: vocês são livres, podem ir embora. Então todos os pássaros saíram, voaram, e quando ele percebeu, havia uma gaiola, que havia um pássaro que havia permanecido dentro da gaiola. Então aquele moço, olhando aquela situação, ele perguntou: por que você não voou? Por que você não foi embora? A gaiola está aberta para você sair. E o pássaro então respondeu: eu estou acostumado com a gaiola. Eu me acostumei com a prisão. Eu me acostumei com a gaiola que me prendia. Veja, meu querido amigo, que Jesus Cristo está dizendo em João capítulo 8. Está chamando a atenção dos homens que estavam em sua volta naquele momento. E ele disse assim: olha, vocês, se conhecerem a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, perceba, a verdade é a chave que abre o cadeado para a humanidade ser livre. A verdade é a chave que abre a porta para a liberdade do ser humano. Meu amigo, entretanto, os judeus que estavam conversando com Jesus contestaram ele. Olha só, eles estavam acostumados com a gaiola. Eles estavam tão acostumados que eles disseram: mas Senhor, nós nunca fomos escravos de ninguém. O que na verdade era uma mentira que eles estavam contando. Se pegarmos, não dá tempo, mas se pegarmos todo o contexto de Israel, por muito tempo os judeus foram escravos de muitas nações, e no exato momento em que eles disseram que não eram escravos de ninguém, eles estavam sob o jugo de um império conhecido como Império Romano. Eles estavam sendo escravos de um império. Eles eram escravos de uma nação. E eles disseram, mentindo, dizendo que eles nunca tinham sido escravos de ninguém. Entretanto, Jesus Cristo relevou a objeção que eles fizeram e mudou o contexto da sua fala. Jesus Cristo fez uma abrangência daquilo que ele queria dizer. E quando Jesus Cristo falou que os homens seriam livres, ele não estava falando livres de um jugo de madeira, ele não estava falando livres de correntes de ferro, ele não estava falando que os homens seriam livres de algemas. Não! Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Está enjaulado. Ele é como um pássaro preso numa gaiola que não tem como sair, que não tem como escapar. E ele se acostuma a cantar naquela gaiola, ele se acostuma a viver naquela gaiola, ele se acostuma a se alimentar naquela gaiola. E assim é o homem no pecado. Ele se acostuma com as coisas deste mundo, ele se acostuma com a idolatria, ele se acostuma com a prostituição, ele se acostuma com o adultério, ele se acostuma
com a feitiçaria, com a bruxaria, mas Jesus Cristo está dizendo: se o Filho vos libertar, que é a verdade, vocês serão livres verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meu amigo, o homem está preso numa gaiola, está preso, acorrentado, enjaulado, cadeados prendem a gaiola, mas nós estamos aqui neste dia, nesta hora, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, saiba de uma coisa: a verdade que é Cristo é a chave que liberta o homem do pecado e dar a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Abre todos os cadeados para que o homem então seja livre verdadeiramente. Ei, meu amigo, meu irmão que nos ouve, Jesus Cristo é a verdade que liberta. Jesus Cristo liberta a tua vida. Abra a sua vida, o seu coração, deixe que Ele entre e Ele trará a liberdade para você. Louvado seja o nome do Senhor. Querido amigo, irmão ouvinte da palavra, haveria uma série de coisas que o homem, que são considerados pecado e que aprisionam o homem, da qual nós poderíamos ficar falando por muito tempo aqui. Mas apenas ligeiramente eu quero dizer que Cristo, Ele nos liberta do poder da mentira. Cristo, Ele nos liberta do poder da hipocrisia. Jesus, Ele nos liberta do poder da idolatria. Jesus, Ele te liberta do poder do pecado de uma forma geral. Você é convidado para a liberdade. Você não foi criado por Deus para viver enjaulado, engaiolado no pecado, aprisionado, acorrentado no pecado, não. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, criou você para que você seja livre, para que você o adore, para que você o sirva, para que você se prostre diante dele e dê somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele a glória e o louvor que é devido. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida e a tua família. Que Deus continue nos guardando. Amém. Louvado seja Deus.